Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia, vamos começar a aula? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus, privilégio estarmos na Tua casa, podemos conhecer a Sua palavra. Bem-aventurados nós somos, pelo Senhor nos atrair e nos aproximar de Ti. E através disso o Senhor nos compartilhar das Tuas palavras, que podem nos fazer sábios para a vida eterna, que podem edificar o nosso coração e favorecer a nossa vida em um conhecimento elevado da Sua pessoa. Ajuda-nos, Deus, nessa manhã e pelo Seu Espírito Santo, molda a nossa mente, molda o nosso coração, molda os nossos caminhos, de acordo com a palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa é a aula 12, então, desse novo ciclo de estudos que a gente está fazendo na escola dominical, aula 12, e nós estamos estudando as Escrituras. Hoje nós vamos estudar a doutrina da inspiração das Escrituras. De onde veio a Bíblia? De pessoas muito inteligentes, de pessoas muito capazes, de homens que tinham o mais alto grau de sabedoria, ou a Bíblia é um produto divino? Gente, assim, só numa rápida olhada, se vocês olharem para os 12 apóstolos do Senhor Jesus, nenhum deles eram homens letrados, eruditos, capazes. Na verdade, o que Jesus fez, através daqueles 12 apóstolos, foi um grande milagre, porque aqueles homens, na grande maioria, eram pescadores, outros talvez comerciantes, mercadores, artesãos ali. Nenhum deles fez um curso formal de teologia com os fariseus, com os saduceus. Não havia no meio deles ali nenhum sacerdote, não havia no meio deles nenhum escriba. Esses eram os grandes, os teólogos, os eruditos daquela época. Não, nenhum dos apóstolos e nenhum dos escritores do Novo Testamento fez parte de um grande grupo, de um grupo muito elevado de conhecimento, com exceção do apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo que foi diferente. O apóstolo Paulo, sim, ele era um homem douto, ele era um homem muito estudioso e ele era um homem muito capacitado. Mas todos os outros que escreveram, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, eles não eram de elevada estatura. Eles não eram importantes, eles não eram grandes estudiosos. Foram pessoas que Deus operou grandemente na vida deles. E isso aqui é importante para entender essa aula de hoje. Nessa aula de hoje nós vamos ver como a Bíblia foi formada, de que mente a Bíblia procedeu, quem foi o autor das Escrituras. E isso é importante para poder dar toda a glória para Deus, para mostrar que a Bíblia não é um grande fenômeno literário, que a Bíblia não é um livro que foi escrito só porque pessoas muito inteligentes resolveram escrever. A Bíblia não é um livro como os escritos de Aristóteles, de Platão, de Sócrates. Não é um livro como os escritos dos grandes oradores romanos. Não. A Bíblia foi um livro escrito por homens simples, divinamente inspirados. E é isso que faz toda a diferença. É isso que muda todas as coisas. As mentes mais geniais, as mentes mais capazes de todo mundo, nunca foram capazes de produzir um livro semelhante à Bíblia. O livro mais vendido do mundo. Mas não é só porque ele é o mais vendido do mundo. É o livro mais intrigante do mundo. É o livro que moldou a nossa sociedade. É o livro que moldou a maneira de nós pensarmos. É o livro que influencia, direta ou indiretamente, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Então é um livro que tem um poder, uma força de atração incrível, até mesmo com aquelas pessoas que não são cristãs. É um livro extremamente estudado, extremamente visto. E esse livro saiu de pessoas simples. Esse livro saiu para mostrar para nós, de pessoas não tão letradas, não tão capacitadas, para mostrar que é um livro divino. Para mostrar que Deus estava por trás da composição de todo esse livro aqui. Se você se lembrar, lá em 1 Coríntios, abre em 1 Coríntios.
1 Coríntios no capítulo 1. Deixa eu ver aqui se é o 1 mesmo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha só, de onde que saiu a escritura? Olha só os homens que compuseram a Bíblia nossa. Olha que milagre maravilhoso. 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A Bíblia é produto divino. A Bíblia não é produto de um punhado de homens inteligentes, é produto da inteligência divina. Por isso que ela contém frases, livros que se chocam tanto contra o senso comum das pessoas e falam coisas tão elevadas, tão gloriosas. A Escritura é um verdadeiro milagre divino. Vamos abrir a nossa confissão de fé, essa vermelhinha aqui, no primeiro capítulo dela, para nós avançarmos nessa aula e vermos a doutrina da inspiração. Olha só, o primeiro parágrafo aí do primeiro capítulo diz assim: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados. É essa parte que a gente vai estudar hoje. Divinamente inspirados. A Bíblia é sagrada, ela foi escrita, ela foi revelada aos homens, e quem foi responsável pela escrita desse livro foram pessoas inspiradas. Isso significa o quê? Que a Bíblia, ela não foi escrita como todos os outros livros. A Bíblia não é um livro como qualquer outro livro. Não. A Bíblia é um livro diferente. Nós precisamos olhar para a Escritura como um livro diferente em um aspecto. Claro, a Bíblia ela foi escrita com palavras, isso aí sem problema nenhum. Mas o grande ponto que faz da Bíblia tão diferente não é o estilo literário dela, não é nada disso. É que ela contém verdades que nós não poderíamos imaginar. Ela contém verdades que nós não poderíamos criar pela nossa própria mente. São verdades que estão acima de nós. Porém, Deus utilizou pessoas para escrever a Bíblia. Como eu tinha falado na aula passada, a Bíblia não surgiu. A Bíblia não foi dada para nós, pronta, já escrita. Apareceu aqui o livro de Deuteronômio. Olha, apareceu aqui o livro de João. E esses livros aqui, eles são inspirados, porque eles desceram do céu. Não, não foi assim. Deus usou pessoas, Moisés, Jeremias, Isaías, para escrever esses livros. Contudo, essas pessoas que Deus usou para escrever a Bíblia, foi Ele mesmo que direcionou essas pessoas. Então nós podemos confiar no conteúdo das Escrituras, porque Deus guiou cada um desses homens que escreveram a Bíblia. Eles foram direcionados, eles foram inspirados, orientados pelo próprio Deus, para poderem escrever. E não eram homens de qualquer qualidade, não eram homens de qualquer tipo. Eles eram pessoas da mais alta qualidade pessoal, que foram sobrenaturalmente capacitados por Deus, produzindo um livro que é absolutamente divino. Esses homens aqui, eles não eram só pessoas que foram inspiradas por Deus e escreveram. Eles eram pessoas de grande qualidade também, moral, de grande qualidade espiritual. Eles eram pessoas santas, eles eram pessoas tementes a Deus, quebrantadas. Pastor, por que isso é importante? Se a Bíblia é um livro divino, por que é importante que os escritores, eles também fossem homens de uma grande qualidade moral, fossem homens também santos? Isso é importante não para dar autoridade para a Bíblia e nem porque a autoridade da Bíblia depende dos escritores. Não, não é por conta disso. Não é esse o grande motivo. O grande motivo é que Deus estava trabalhando naquelas vidas. E à medida que Deus ia revelando a palavra dele no coração desses homens, esses homens iam sendo transformados. Eu quero explicar isso aqui de um jeito bem simples, porque isso aqui é uma das grandes verdades do cristianismo.
Gente, Pedro teve acesso às revelações da palavra de Deus. Paulo teve acesso às direções do Espírito Santo. Isso não vinha para eles, eles simplesmente escreviam, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso aqui é a palavra de Deus, eu estou escrevendo. Não, aquilo ali falava com eles. Aquilo ali, às vezes, quando eles estavam escrevendo, lágrimas brotavam dos olhos deles. Aquilo ali mexia com eles, tocava neles, aquilo ali transformava eles. E isso está de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus. Porque Jesus falou assim, olha, eu enviarei o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, e Ele vos guiará a toda a verdade. Quando o Espírito Santo vinha a esses apóstolos, vinha aos discípulos desses apóstolos, Marcos, Lucas, que escreveram a Bíblia, esses homens eram transformados pela Bíblia. Eles estavam escrevendo coisas aqui que muitas vezes mexiam com eles, chocavam eles, mexia com o coração deles. Vocês querem ver um exemplo disso? Abre lá em 2 Pedro, capítulo 3, tá? Antes de Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3. Um escrito da Bíblia, um escrito do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, mexia com os autores da Escritura. Olha o tanto que isso é bonito. 2 Pedro, capítulo 3. Eles eram tocados por isso. Versículo 14, 2 Pedro 3,14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha, ele está reconhecendo aqui, Paulo escreveu por uma sabedoria que foi dada a ele. Não veio dele mesmo. Apesar dele ser muito inteligente, quando ele escreveu a Escritura, essa sabedoria foi dada a ele. Agora avance um pouquinho mais, versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Gente, olha que coisa gloriosa. Pedro está reconhecendo que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu era escritura inspirada, era escritura divina. E aqui você pode ver que não tinha nenhuma competitividade entre os dois. Lembra lá atrás em Atos dos Apóstolos que Paulo tinha repreendido Pedro na face porque ele era repreensível? Pedro não guardou rancor disso. Pedro não guardou mágoa nenhuma. Pedro está escrevendo a última carta dele e fala assim, olha, o nosso amado irmão Paulo escreveu coisas importantes para nós. Eles eram edificados pela revelação que era dada um para o outro. Deus estava revelando coisas para esses homens no Novo Testamento. E eles eram transformados por isso. E isso aqui é muito importante de nós entendermos. Por isso que esses homens eram da mais alta qualidade moral. Porque a palavra de Deus revelada a esses homens transformava eles. Não era só um conhecimento que eles copiavam. Não era só algo que eles, ouvi, Deus falou e eu estou escrevendo. Não, era algo que Deus ia produzindo neles e transformando eles. E eles iam registrando na Escritura. Vamos avançar um pouco mais. A doutrina da inspiração, então, ela afirma que as Escrituras têm como fonte o próprio Deus. Deus é a fonte das Escrituras. A mente humana mais privilegiada que existisse, gente, na Terra, não poderia escrever sobre as realidades tratadas na Bíblia se quisesse. E devido à queda no pecado, nenhum homem se condenaria a si mesmo, produzindo um padrão moral tão elevado de crença e conduta. Gente, a Bíblia não é fruto nosso. Ela não é fruto de um homem que quis escrever. Por quê? Porque o que está escrito na Bíblia nos condena. O que está escrito na Bíblia coloca todos os homens debaixo do pecado. O que está escrito aqui nas Escrituras não dá margem, não dá liberdade para que ninguém escape. Como é que alguém vai escrever alguma coisa contra si mesmo? É só você pensar da lei. A nossa lei, a Constituição Federal do Brasil de 1988, ela tem
dispositivo, ela tem um artigo que diz assim: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém pode ser coagido a produzir uma prova contra si mesmo. Ninguém pode ser levado a se condenar a si mesmo. Segundo a nossa lei aqui no Brasil, a Bíblia produziu um punhado de condenação contra nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele fala assim: eu não saberia o que é concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei que foi escrita condenava o próprio apóstolo Paulo. Então isso aqui mostra que a Bíblia tem um caráter muito elevado. Ela tem um caráter muito santo. Ela não é um livro que um punhado de monge, que não tinha nada para fazer, escreveu na Idade Média. E tem muita gente que fala que é assim. A Bíblia foi adulterada pelos monges, ela foi adulterada através das várias cópias. Não, gente, não foi. Porque ela continua declarando como pecado as mesmas coisas que ela declarava desde 3.000 anos atrás. Ela continua condenando e fazendo todos os homens culpados diante de Deus, para que todos os homens sejam salvos, pela graça de Deus apenas. Gente, nós, os homens, tentamos deturpar a Bíblia, e tentamos falar que ela não diz aquilo que nós não gostaríamos que ela dissesse. Saiu agora, há 1 ano e pouco atrás, uma versão, uma tradução da Bíblia para igrejas cristãs evangélicas homossexuais. E eles tiraram da Escritura todas as palavras que dizem e que condenam a prática homossexual. Tiraram, não está mais lá. Gente, isso é uma deturpação das Escrituras. Isso é uma deturpação da palavra de Deus. Porque a Bíblia, como está contida nos originais, ela fala contra essas práticas. Ela fala que essa prática é pecaminosa. Ela fala que quem comete essas práticas, se arrepender e abandonar essas práticas, será salvo, mas que enquanto as praticar está condenado. Então, os homens é que tentam deturpar a Bíblia, e não a própria Escritura. A Bíblia, isso aqui chama, dentro da doutrina da inspiração, testemunho interno. O que é isso? Para você saber se um livro antigo ele é verdadeiro, os estudiosos, eles fazem algo que é chamado de crítica histórica, crítica documental, e eles fazem uma crítica também dos comentaristas da época, para ver se aquilo concordava. É mais ou menos assim. Existem muitos livros antigos no mundo. Guerras Gálicas, de Júlio César, foi um livro escrito por um imperador, e ele é muito antigo, ele é de antes de Cristo. Existem livros mais antigos ainda, como alguns de Aristóteles, Ética Nicômaco, Política, República de Platão, são livros antigos, todos 300, 400 anos antes de Cristo. Como é que eles sabem que esses livros são verdadeiros? Eles usam o testemunho interno desses livros. Eles procuram para ver se esses livros se contradizem naquilo que eles falam dentro deles mesmos. Tem contradição do capítulo 1 com o capítulo 2? Tem contradição do capítulo 10 com o capítulo 9? Isso é chamado de... fugiu aqui a palavra. Isso é chamado de testemunho interno. Então eles veem se o livro tem coerência. Se o livro não começa na introdução falando de uma coisa e termina na conclusão falando de outra coisa. A Escritura, gente, é o maior exemplo literário do mundo de coerência interna. Por quê? Porque ela foi escrita 66 livros diferentes, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e esses livros não se contradizem. Você vai ver o Senhor Jesus citando praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Ele cita Jó, Deuteronômio, Gênesis, ele cita Samuel, ele cita porque em hebraico é conhecido assim, o livro dos 12 profetas, que são os 12 profetas menores nossos. Ele vai citar vários daqueles livros. Ele está dando testemunho interno, esses livros são verdadeiros. Jesus considerava esses livros verdadeiros. Se você pegar os apóstolos, eles também citam os livros do Antigo Testamento e dão testemunho que eles são verdadeiros. Se você pega o próprio apóstolo Paulo e Pedro, eles citam os evangelhos. E eles mostram que esses livros são verdadeiros. O testemunho interno da Bíblia é muito coerente.
Quando as pessoas dizem, a Bíblia foi escrita por homens, aquilo ali é uma fantasia, elas não sabem o que estão dizendo do ponto de vista acadêmico. Esse livro aqui é o livro mais bem comprovado que existe na face da terra. Não existe um livro tão bem comprovado quanto esse. Por quê? Você pega o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, a língua do povo de Deus. Você tem milhares de documentos antigos dos judeus, escritos em hebraico, confirmando internamente, e isso já tem mais a ver com o testemunho textual, documental. Você tem muitos testemunhos, vários documentos, que eles concordam. É mais ou menos assim para ficar fácil. O que acontece? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela tem, vamos supor, 10, 20 manuscritos diferentes. E esses manuscritos do hebraico, eles não discordam entre si. É como se a gente pegasse aqui hoje. Vai ter uma pregação hoje à noite do pastor Paulo aqui. E cada um de nós vai receber uma folha e vai receber uma caneta para poder escrever a pregação do pastor Paulo. Algumas pessoas vão trocar uma palavra por outra. Algumas pessoas vão errar na escrita de alguma palavra. Algumas pessoas vão se esquecer de alguma parte. Mas se você pegar aqui o testemunho de 100, 150 pessoas, você vai ver que a pregação do pastor Paulo, ela vai sair mais ou menos fiel com tudo que ele disse. Vai estar correta. E você vai comparar os escritos de uma pessoa com a outra, pode ser que alguém escreveu num português um pouco melhor, com uma gramática um pouco melhor, colocou a pontuação, vírgulas, tios, colocou os acentos de uma maneira um pouco melhor, mas você vai ver que a mensagem é praticamente a mesma. No Antigo Testamento você tem exatamente isso. Você tem milhares de documentos em hebraico confirmando os textos do Antigo Testamento. Você também tem uma tradução chamada de Septuaginta, versão dos 70, do hebraico para o grego, que foi feita lá em Alexandria, no Egito, por judeus que não falavam mais hebraico, para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia em grego, que era a língua comum daquela época. Paulo cita a Septuaginta, Jesus cita a Septuaginta. A Septuaginta, ela tem mais milhares e milhares de documentos escritos dela que confirmam o Antigo Testamento. Existe também uma outra versão muito antiga do Antigo Testamento, chamada versão siríaca. O nome dela é Peshitta. Ela tem milhares e milhares e milhares de manuscritos só do Antigo Testamento, e elas confirmam com muita semelhança os hebraicos e os gregos do Antigo Testamento. Isso a gente está falando de Antigo Testamento só. Aí, para jogar a toalha, mais ou menos na década de 70, algumas crianças brincando perto de algumas cavernas, lá na região do Mar Morto, lá em Israel, elas descobriram aquilo que foi talvez a maior descoberta arqueológica do século XX. Elas descobriram os manuscritos do Mar Morto. Talvez alguns de vocês já ouviram falar disso. O que são os manuscritos do Mar Morto? Eles são conhecidos também como manuscritos de Qumran. Qumran é onde estão essas cavernas. Esses manuscritos, eles são manuscritos de uma comunidade de judeus chamada de essênios. E eles contêm todos os livros do Antigo Testamento preservados. Eles estimam que esses manuscritos, eles são da época do Senhor Jesus. Então eles têm mais de 2000 anos, alguns talvez um pouco mais antigos, 40, 50, 60 antes de Cristo, e alguns contemporâneos de Jesus. Como que o Antigo Testamento estaria adulterado? Se eles descobrem agora, na década de 70, esses manuscritos lá no Mar Morto, e quando eles abrem os rolos e começam a ler aqueles rolos, puxa, é exatamente igual ao Antigo Testamento que Martinho Lutero leu, é igual ao Antigo Testamento que Agostinho leu, é igual ao Antigo Testamento que Calvino leu, que agora mais recentemente Spurgeon leu. Quando eles começam a ler, eles veem que se compara perfeitamente. O Antigo Testamento é extremamente bem comprovado, gente. Ele tem muita coerência, e isso aqui só pode apontar, é claro, para a autoria divina desses livros, e que foi Deus, a mente por trás desses livros, que deu coerência para todo o Antigo Testamento.
Ah, mas e o Novo Testamento então? Gente, o Novo Testamento é apelação. O Novo Testamento é a Alemanha contra o Brasil, dá de 7-0, não dá nem de 7-1. Porque o Novo Testamento, gente, é um absurdo. A confirmação histórica do Novo Testamento é uma coisa assim que ultrapassa qualquer limite do razoável em estudo de documentos antigos. Por quê? Deixa eu explicar isso, olha só. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E ele foi escrito na língua mais elaborada que já existiu em toda a história dos seres humanos. O grego é a melhor língua que já existiu. Não existe nenhuma língua que foi tão precisa, uma língua que teve uma gramática tão bem colocada, uma gramática tão elaborada quanto o grego. Pastor, por que é importante a gente saber disso? Porque Deus, Ele fez Jesus Cristo vir na plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas. O que isso significa? Que Jesus ele veio na melhor época que Deus achava que era importante para a preservação do testemunho dele. E naquela época o grego era o inglês do mundo. Alexandre o Grande, 3 séculos antes, tinha conquistado toda aquela região para o Império Helênico, para o Império Greco-Macedônico. E eles falavam grego. E o grego era falado por todo mundo. Pedro conhecia grego, Lucas conhecia grego, Paulo conhecia grego. Era o inglês daquela época, eles falavam. Só que o grego ele tinha uma coisa a mais. O grego ele tinha uma precisão muito grande. As palavras e os tempos verbais no grego, eles conseguem expressar coisas que nunca mais uma outra língua na história do homem conseguiu expressar. O que é isso? Só para ter um exemplo. O grego, o latim e línguas derivadas do grego e do latim, atualmente, talvez o russo, o alemão, são línguas muito precisas. São línguas que têm os verbos escritos de uma maneira muito detalhista. Você consegue precisar se é passado, presente ou futuro, se é um passado contínuo, se é um passado consumado, se é um passado que ainda está aberto para mudança. Ela é muito precisa. O português não consegue fazer isso. O inglês não consegue fazer isso. O espanhol não consegue fazer isso. O grego consegue. Um exemplo muito claro disso é de quando Jesus, ele fala na cruz, está consumado. Isso é uma palavra só no grego, tetelestai. Tetelestai é uma palavra e ela está num tempo, é um verbo, né? Está consumado, está terminado. Aquele tempo ali da palavra tetelestai, Jesus ele disse assim, tudo que precisava ser feito para cumprir a redenção do homem está consumado, terminado. É um fato que não cabe mais mudança, não cabe mais alteração. É uma ação perfeita no passado. Só que isso aqui está num tempo verbal no grego, que também significa continua se consumando. Então é algo que foi feito e totalmente feito, mas continua se consumando. Cada vez que uma pessoa é visitada pelo Espírito Santo, é regenerada, está se consumando na vida dela. Aquilo que Cristo já tinha consumado 2000 anos atrás. Então foi feito e ainda está sendo feito. Como é que você explica isso em português? Não tem jeito, não tem palavra para explicar isso em português. No grego tem. E o grego foi a língua usada por Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para registrar as palavras dos apóstolos. E por que isso é tão importante? Porque a gente pode ter certeza exata de tudo que Jesus Cristo quis dizer, de tudo que os apóstolos quiseram dizer. Não tem como nós criarmos ambiguidade, não. As ambiguidades que existem no grego são muito poucas. Dúvidas mesmo que os estudiosos têm no Novo Testamento, elas são bem pequenas, porque as palavras, elas são muito precisas, elas são muito acertadas. E aí o que você tem de manuscritos do Novo Testamento? Você tem muitos, gente. Olha, só em latim, você tem mais de 10.000 manuscritos do Novo Testamento. Em grego, você tem 3 grandes códex, o Alexandrinos, os Sinaíticos e o Vaticanos. São 3 grandes coleções da Bíblia, do Novo Testamento, que contém todo o Novo Testamento. 3, eles são muito antigos. O mais antigo deles é do século VI. É um pouquinho depois que Agostinho morreu. Então, assim, é muito antigo. É coisa muito antiga. E você tem vários livros, ou fragmentos de livros, que chegam até o ano 120 depois de Cristo.
Gente, eles estavam cheirando o apóstolo João ainda. O fragmento mais antigo é o papiro P52. O P52, ele é um papiro que ele contém inscrições da Bíblia de 120 depois de Cristo. João deve ter morrido ali por volta de 96, 100 depois de Cristo. 20 anos depois. Então é uma coisa muito antiga. É uma coisa que tem uma fidelidade muito grande. E isso tudo só confirma a fidelidade da Bíblia. Quando você vai para os textos antigos também, que a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, e depois do latim para o copta, que era a língua do Egito, e várias outras versões, aí os manuscritos, gente, passam de 50 mil. E eles concordam. Eles têm uma afinidade muito grande. E eles não discordam em nada que é essencial para a salvação. A Bíblia é um livro muito bem preservado. Só que tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa interessante também com relação à inspiração da Bíblia. Por que a Bíblia é um livro divino e houve milagre para a escritura da Bíblia? A Bíblia é um livro miraculoso. Foi um milagre fazer um livro assim. Porque ela trata de assuntos que até hoje para a gente é um mistério profundo. Quem pode explicar como surgiu o universo? Existem muitas teorias. A Bíblia trata. E ela diz, foi assim que surgiu. Deus falou, haja luz, bum, e houve luz. Ele contou como existe, como acontece. A Bíblia trata de assuntos que são mistérios para a gente. A Trindade, você pega a doutrina bíblica da Trindade. Como é que alguém ia criar um negócio desse? Ia criar a Trindade? É complexo demais, é profundo demais. A Bíblia fala. A Bíblia fala de temas que até hoje são de difícil compreensão para nós. A soberania divina, o problema do mal. Se Deus é bom e justo, de onde o mal surgiu? A Bíblia fala, a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem resposta para a eleição, para a predestinação. A Bíblia explica coisas muito complexas. Escuta só isso que eu vou ler, que foi escrito por um puritano. Olha que interessante, ele falando sobre a Bíblia e sobre como ela é divina. Quem poderia conceber que o eterno, Deus Filho, Jesus, deveria nascer? Que aquele que troveja nos céus deveria chorar em um berço? Que aquele que governa as estrelas deveria amamentar no peito? Que o príncipe da vida deveria morrer? Que o Senhor da glória deveria ser envergonhado? E que o pecado deveria ser punido completamente, mas perdoado completamente? Quem poderia prever um negócio desse? Quem poderia escrever esse sistema de salvação? Foi Deus que escreveu esse sistema de salvação. Que seria sangue por sangue, vida por vida. Foi Deus quem criou um negócio desse. Foi Deus quem fez algo assim. Gente, a Bíblia, ela é um milagre, ela revela coisas profundíssimas. Agora abre lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Melhor, 3,14. 2 Timóteo 3,14. Vamos ver mais da doutrina da inspiração da Escritura. Esse texto aqui é muito inteligente do apóstolo Paulo. Olha o que ele fala. Está escrevendo para Timóteo. Homens que foram divinamente inspirados. Tu, porém, e está falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo está falando, olha, Timóteo, permanece na doutrina que você ouviu de mim, permanece naquilo que eu te ensinei. É isso que Paulo está falando. A doutrina que Paulo ensinou era inspirada por Deus. Agora vamos continuar, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que poderão tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Opa, peraí. Paulo está falando que aquilo que ele ensinou Timóteo, e aquilo que Timóteo sabe desde criança, é a mesma coisa. O que é isso que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que Paulo ensinou Timóteo é o Novo Testamento, é a revelação de Jesus Cristo, é o Evangelho. É isso que Paulo ensinou para Timóteo. Mas Paulo está falando também
que antes de Timóteo conhecer a Paulo, ele já tinha sido ensinado também de acordo com as Escrituras. Quem ensinou Timóteo nas Escrituras? A mãe dele e a avó dele. As duas eram judias. Que escrituras que são essas que Timóteo tinha aprendido? Paulo fala, as Sagradas Letras. As Sagradas Letras é o quê? O Antigo Testamento. Paulo está colocando o Antigo e Novo Testamento em grau de igualdade. E que Antigo e Novo Testamento são inspirados por Deus. São de autoria divina. Agora ele vem no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo agora está fechando o raciocínio dele e dizendo, olha, toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, o que está sendo produzido agora no Novo Testamento, é palavra de Deus. É revelação da boca de Deus, é direção do próprio Deus. Por que isso é importante? A palavra inspirada aqui, no texto de 2 Timóteo 3,16, é uma palavra grega, theopneustos, que significa soprada, dada por Deus. E ela mostra a origem divina da composição das Escrituras. A própria Bíblia diz que ela foi composta por origem divina, por inspiração, soprada por Deus. Não são inspiradas apenas algumas partes da Bíblia, mas, como diz o texto, toda a Bíblia. Olha aqui, versículo 16, toda a Escritura. Gente, por que é importante falar disso hoje? Porque existem pessoas até hoje que dizem, não, o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo Testamento. Quantas pessoas falam isso? Está errado, gente. Toda a Escritura é inspirada. Obadias, o menor profetazinho lá do Antigo Testamento, um só capítulo, ele é tão importante quanto Romanos, ele é tão importante quanto Apocalipse, ele é tão inspirado quanto eles, e tem passagens ali que não vão perder a validade nunca. Isso aqui é muito importante para nós, porque durante todo o período da história da igreja, surgiram heresias, e surgiram pessoas dizendo, não, eu acredito somente nos escritos de Paulo. Marcião, um homem herege, lá do 2º século, ele falava isso. Ele falava, não, inspirado para mim, são só alguns escritos do apóstolo Paulo e o evangelho de Lucas. O resto ele jogava tudo fora. Tinha muita gente que fez isso ao longo da história da igreja. Por quê? Para atender os próprios caprichos, para aprender a própria vontade. Não, essa passagem aqui de Paulo, vixe, isso aqui me condena. Tira isso aqui daqui. Não, Apocalipse, eu não quero saber dele, não. Não, Deuteronômio, Deus o livre, isso aqui não serve. As pessoas vão cortando a Bíblia, porque não agradam a própria vida delas. Mas Paulo está dizendo, toda a Escritura é inspirada. Toda ela veio por Deus. Toda ela é importante. E, gente, isso aqui eu preciso aplicar nessas aulas nossas para a prática. Quanta gente chega no primeiro livro das Crônicas e pula tudo aquela genealogia. Nossa, Deus do céu, mas tem nome demais aqui. Gente, aquilo é uma bênção. Você está com dúvida sobre qual nome colocar no filho que vai nascer? É só ler lá. Tem tanto nome bonitinho, tem tanta coisa boa. Estou brincando, tem umas coisas lá meio complicadas. Mas aquilo ali é importante, gente. Muita gente despreza as genealogias que estão na Bíblia. Muita gente pula passagens da Bíblia e aí perde revelações gloriosas. Em Crônicas, no meio ali daquelas genealogias, tem histórias que só são contadas ali. E aquilo ali é uma coisa tão fantástica, sabe por quê? No Novo Testamento, o Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele fala assim, olha, eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas e eu as chamo pelo nome. Aí você vai no Antigo Testamento, em 1 Crônica, você vê, é verdade, Deus. O Senhor chama o seu povo pelo nome mesmo. O Senhor deu o nome de todo mundo que voltou do cativeiro. E de todo mundo que faz parte do seu povo. Está lá, gente. O Antigo Testamento está confirmando para a gente em passagens assim, que Deus conhece pelo nome o povo dele. Não é uma grande massa. É uma multidão. Não, Deus conhece individualmente cada uma das pessoas.
Mais uma razão para ler as genealogias. Dali a gente pode tirar um exemplo muito grande, que para Deus é importante a família, que para Deus é importante aquele núcleo familiar. O fulano gerou o ciclano, que gerou o ciclano. Aquilo ali para Deus é importante. Deus não despreza a família. Outra coisa importante, Deus não se esquece de ninguém na história. Você tem nomes citados ali, que eles nunca mais às vezes vão aparecer no Antigo Testamento, nem no Novo. Mas Deus se lembrou deles e está registrado. E a gente aqui no Brasil, quantos mil anos depois estamos lendo? Deus não vai se esquecer do povo dele também, que amou ele, que foi fiel. Dá para tirar tanta coisa das genealogias. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu quero ler mais uma coisa aqui do Thomas Watson, aquele puritano. Olha o que ele diz. Escritura quer dizer o livro sagrado de Deus. Foi dado por inspiração divina. Isto é, as Escrituras não são um artifício do cérebro humano, mas são divinas na sua origem. A imagem de Diana era venerada pelos efésios, porque supunham que ela caíra de Júpiter, Atos 19:35. As Sagradas Escrituras devem ser muito mais reverenciadas e bastante consideradas, porque temos a certeza que vieram do céu, 2 Pedro 1:21. Os dois testamentos são os lábios pelos quais Deus nos falou. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes o pastor Paulo citar aqui que o Antigo e o Novo Testamento são a boca de Deus e que eles falam desse puritano que saiu essa citação. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são os dois lábios de Deus, que Deus usa para falar conosco. Deus usou esses homens para comunicar para nós a verdade de Deus. Agora, eu quero ler uma passagem que está na confissão aqui de 1689. Se você tem, abre lá no capítulo das Escrituras e nós vamos ler o 2. Diz assim, o que compõe as Sagradas Escrituras? Quais são os livros da Bíblia? Aqui está dizendo para nós. Confissão de Fé de 1689. 2. Sob o nome de Sagradas Escrituras, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são estes. Esses aqui são os livros do Antigo e do Novo Testamento. E eu vou te mostrar por que é importante saber disso. Quais são os do Antigo Testamento? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso é o Antigo Testamento. Do Novo Testamento, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1 e a 2 Epístolas de Pedro, 1 e 2 e 3 Epístolas de João, a Epístolas de Judas, Apocalipse, todos os quais são dados por inspiração de Deus para a regra de fé e vida. Isso aqui é importante. Só esses livros aqui podem nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Só esses livros aqui podem mandar nós agirmos de uma maneira ou agirmos de outra. Nenhum outro livro pode fazer isso. O regulamento interno da igreja não pode fazer isso, servos. Nada pode obrigar a nossa consciência. Os escritos de Tomás de Aquino, de Agostinho, de João Calvino, de Lutero, muitos deles têm coisas boas, tem, mas eles não são inspirados. Eles não são escrituras divinas. Eles não podem obrigar a nossa consciência. Se aparecer um livro e dizer, é pecado, sei lá, o homem usar calça azul,
Isso tem que ser rejeitado, porque não está na Bíblia. É pecado a mulher usar blusa cor-de-rosa. Está errado, porque isso não é revelação, não é cânon. Qualquer coisa que aparecer, que destoar das Escrituras, deve ser rejeitado como anátema. Abre lá em Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Versículo 6. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, para outra doutrina, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema. Versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se alguém nos ensinar alguma coisa que está além do Novo e do Antigo Testamento, desses livros que são inspirados por Deus, eles devem ser desconsiderados. A regra para a nossa fé e para a nossa prática de vida vem somente desse livro. De nenhum outro livro, de nenhuma outra verdade, de nenhuma outra revelação. É só desse livro aqui. Vamos ler mais um capítulo lá da Confissão de 1689, agora o 8. Veja só o que diz. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Assim, em todas as controvérsias sobre religião, a igreja deve apelar para eles. Mas, porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e é ordenado no temor de Deus a lê-las e a examiná-las, portanto, as Escrituras devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar. Para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável e pela paciência e consolação das Escrituras, possam ter esperança. Queridos, a Escritura, ela foi dada a nós e ela é infalível. Isso aqui é a doutrina da infalibilidade. Nós vamos ver na próxima aula. Mas até aqui, esse ponto quer mostrar para a gente o seguinte: veio de inspiração imediata de Deus. As nossas confissões, elas declaram que a Bíblia não é um escrito humano, que a Bíblia não é de inteligência humana. A Bíblia, ela é produto autêntico, inspirado por Deus. E ela serve para quê? No finalzinho aqui da confissão fala, para que nós pudéssemos adorar a Deus de forma aceitável, para que nós fôssemos consolados e pudéssemos ter esperança. Isso aqui tudo está repetindo 2 Timóteo 3,17, para que a Escritura nos desse tudo isso. A Escritura, então, ela nos faz dar um culto agradável a Deus. Nós só podemos dar um culto a Deus que é agradável a Ele, se a gente der o culto de acordo com as Escrituras. Nós não podemos fazer no culto aquilo que nós queremos fazer, aquilo que a gente acha que está certo fazer. Deus, Ele prescreveu como a gente deve prestar culto a Ele. E isso é aquela doutrina reformada do princípio regulador do culto. Só podemos fazer no culto aquilo que Deus manda na palavra. Não podemos fazer mais nada no culto. Por que não tem aqui um teatro, um jogral? Por que a gente não faz aqui um sorteio no culto? Porque nada disso está na Bíblia. Por que a gente não faz uma rifa na hora do culto? Porque nada disso está na Bíblia. A Bíblia não manda fazer essas coisas. A Bíblia manda no culto ter oração, a Bíblia manda no culto ter cânticos, a Bíblia manda no culto ter leitura da palavra, a Bíblia manda no culto ter pregação e ensino da palavra, e a Bíblia manda ter a prática do batismo e da ceia,
quando a igreja está reunida. É isso que a Bíblia fala do culto cristão. A Bíblia não fala de nenhuma outra coisa, de nada mais. Então, ela é a nossa regra de adoração a Deus. E é por ela que a gente é consolado. É por ela que a gente tem esperança. Quer ver só? Abre lá em João 17:17. João 17:17 diz assim, Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Qual que é a maneira de nós nos tornarmos puros? Qual que é a maneira de nós nos tornarmos santos? Através da Sagrada Escritura, que é inspirada divinamente. Ela purifica, ela santifica todos aqueles que a entendem e a praticam. É a palavra que nos torna santos. Gente, santidade, ela tem total ligação, total vínculo com o conhecimento da palavra de Deus. Não há como uma pessoa ser santa se ela não conhecer a palavra de Deus. A santificação vem através da palavra de Deus. Mas pastor, santificação também não vem através da oração? Vem, mas quem que manda a gente orar? A palavra. Quem que fala orar sem cessar? A palavra. Pastor, mas santificação também não vem de fugir do mal? Vem. E quem que fala para a gente fugir de toda a aparência do mal? A palavra. Santificação, pastor, não vem da gente odiar aquilo que é mal e se apegar àquilo que é bom? Vem, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Quem diz isso? A palavra. Tudo isso está na Escritura. A santificação passa pela Escritura. Não tem jeito de um cristão ser santo. E vocês têm que lembrar, Hebreus 12:14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É requisito para entrar no céu ser santo. É requisito para entrar no céu ser transformado cada dia mais à imagem de Cristo. Como é que essa santificação é alcançada? Através da palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que santifica a nossa vida, que nos purifica. Se você quer ser um homem ou uma mulher santos aos olhos de Deus, você deve conhecer as Escrituras. Nenhuma santificação vem só de nós frequentarmos um ambiente religioso, conversarmos com pessoas religiosas, só de nós termos alguns atos e ritos. Não. A santificação vem do conhecimento da palavra. A palavra de Deus nos limpa, ela nos santifica. Jesus, quando ele fala para os discípulos, naquele momento que ele está lavando os pés dos discípulos, ele fala para Pedro, Pedro está lavando, calma, peraí, eu baguncei tudo, vamos lá, Jesus, ele está lavando os pés dos discípulos, e ele chega para lavar os pés de Pedro, e Pedro, como ele era bravo, ele falou, mestre, de jeito nenhum o senhor vai lavar meus pés. Pedro, ele teve que até uma atitude boa, porque ele falou assim, Jesus, o senhor é o mestre, o senhor é o rabino, onde que o senhor vai lavar meus pés, esses pezão sujos aqui, o senhor não vai lavar não, Deus, de jeito nenhum. Mas é que Pedro estava desobedecendo Jesus, porque Jesus falou que ele queria lavar os pés. E aí Jesus dá uma resposta para Pedro, e Jesus fala assim para Pedro, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro, como exagerado que era, falou, mestre, não lava só os pés não, mas as mãos e a cabeça. Pedro falou, Jesus, já que está assim, me dá um banho, pode me dar um banho, eu quero ter parte com o Senhor da cabeça na planta do pé. Só que aí Pedro errou de novo, né? Porque ele vai de um extremo no outro. Uma hora não quer tomar banho, uma hora não quer lavar o pé, outra hora quer tomar banho. Aí Jesus falou outra coisa importante para Pedro. Jesus fala assim, vós já estáis limpos, já estáis santificados. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho dito. A palavra santificava aqueles apóstolos. A palavra transformou aqueles homens. Isso aqui é a primeira parte da doutrina da inspiração. A aula que vem, nós vamos ver mais da doutrina da inspiração. E nós vamos ver que a inspiração das Escrituras, ela é verbal. Deus guiou os escritores para escrever uma palavra
e não outra palavra. Vocês vão ver o tanto que isso é interessante, o tanto que isso é importante na Escritura. A palavra foi a palavra correta colocada ali. E nós vamos ver que a inspiração da Escritura, ela é plenária. Não existe uma parte mais importante da Escritura que outra. Toda a Escritura, plenariamente, completamente, ela é inspirada por Deus. E nós vamos ver a utilidade disso. Como a palavra de Deus é inspirada, ela é útil para ensinar a nossa vida. E aí na aula que vem, não sei se vai dar tempo de ver só numa aula, nós vamos ver a doutrina da infalibilidade, a Bíblia não falha. Nós vamos ver a doutrina da inerrância, ela não contém erros ou contradições. E vamos ver a doutrina da suficiência. Tudo isso de acordo com as nossas confissões de fé. A Bíblia é suficiente. Ela ensina tudo que a gente precisa saber de casamento. Ela ensina tudo que a gente precisa saber sobre criação dos filhos. Tudo que a gente precisa saber sobre salvação. Ela é suficiente. Não precisa ser acrescentado nada mais a ela. Talvez essa doutrina da inspiração e a doutrina da suficiência sejam as mais importantes para os nossos dias de hoje. Porque hoje, muitas igrejas têm a Bíblia mais alguma coisa. A Igreja Católica, ela tem a Bíblia mais a tradição da igreja, mais o magistério da igreja. Para a Igreja Católica, o que o Papa fala está em pé de igualdade com a Bíblia. O que a igreja ensina, o que o colégio apostólico ensina, o colégio apostólico não são os 12 apóstolos. O colégio apostólico é a reunião de todos os cardeais da Igreja Católica. O que eles ensinam ainda é inspirado e deve ser obedecido igual a Bíblia. O padre Marcelo Rossi não conta isso para ninguém, né? Esses danados, o padre Fábio de Mello não fala isso para ninguém mais, né? Mas é isso que está lá no Catecismo Católico. É isso que está lá escrito. A igreja produz verdade inspirada. Eles não contam isso para ninguém. Eles não falam mais sobre isso. Deixam lá escondidinho. Não mostram mais para as pessoas. Mas nos tutanos da Igreja Católica, é isso que eles acreditam. O que eles falam é regra. E isso aí, gente, acontece no meio dos evangélicos. Porque a gente não tem a autoridade dos bispos e dos arcebispos. Mas tem a autoridade do pastor. Ele é um ungidão. Ele revela com quem que a serva vai casar e ela casa. Ele revela com quem que o fulano de tal o que ele tem que estudar e tem que ser aquilo. Tem gente até hoje nas igrejas produzindo revelação. Não. A doutrina da suficiência da Escritura fala: a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo que é necessário para a vida e para a piedade. É isso que a gente vai ver na próxima aula, tá bem? Queridos, estamos encerrados então. Até a